Capítulo 384 Você ainda pode lutar. Depois do riso, aquele arqueiro saltou no ar de sua fera negra, e ele instantaneamente passou milhares de soldados de Jax e avançou por 400 metros. Em apenas alguns segundos, ele já apareceu no pé da colina. Ele começou a rir novamente quando ele começou a subir a colina. Todos os seus inimigos na frente dele avançaram na direção dele. Proteja Sua Alteza. Pare ele. Rápido. Não deixe que ele venha até aqui. Assim que este arqueiro de Zenith se aproximou do centro de comando, os soldados e muitos comandantes ficaram nervosos. Mesmo sabendo que seu príncipe era famoso em Jax por sua força, este inimigo na frente deles parecia muito poderoso e assustou-os. Eles estavam com medo de que o comandante-chefe estivesse em perigo real. No entanto, essa reação foi uma enorme vergonha aos olhos daquela figura arrogante. Por que vocês estão ficando nervosos? Movam-se. Eu mesmo vou matá-lo. Ele empurrou os guardas à sua frente e soltou suas chamas de energia guerreiras elementares de fogo. De pé no terreno alto, ele olhou para o inimigo e gritou de forma dominante: Guerreiro de Zenith, diga-me seu nome. Eu, o príncipe, vou matá-lo sozinho. Ah! Você deve estar brincando. Se você puder me dar um soco, deixarei que você saiba meu nome. Toda vez que o arqueiro dava um passo à frente, esse morro tremia um pouco. Isso combinado com o fato de que ele matou pelo menos 10 soldados de Jax cada vez que ele avançou realmente ampliou a sua aura dominante. Arrogante B.D. O comandante-chefe de Jax ficou irritado instantaneamente. Como o príncipe do império, ninguém jamais agiu de forma imprudente diante dele antes. Ele pisou no chão e pulou no ar. Ao usar a altura da colina, ele socou em direção ao arqueiro com grande poder. Este soco foi muito mais poderoso do que o golpe que derrotou Ribri. Este era um soco que puxou as crenças e espíritos dos 60.000 soldados. Parecia que o tempo mudou por causa desse soco. O coração de Ribri parou de bombear por um segundo devido à ansiedade insana. Somente as pessoas que experimentaram esse soco em primeira mão saberiam quão poderoso ele era. O poder dominante neste soco era mais forte que um tsunami. Mesmo que ele fosse o guerreiro número 1 na cidade das duas bandeiras, ele não tinha chance contra esse homem. Por um momento, parecia que havia apenas esse soco no mundo. Todo o campo de batalha ficou em silêncio. Não importava se fossem os soldados de Zenith que estavam na muralha de defesa ou os soldados de Jax que estavam por perto, todos eles prenderam a respiração e esperaram o resultado dessa batalha. Aquele arqueiro de Zenith se enraizou no chão. Ele puxou a mão direita de volta para a cintura enquanto cerrava o punho e levantou levemente o braço esquerdo. Era uma posição simples que qualquer um faria antes de dar um soco. Ele socou e os dois punhos se encontraram no ar. Uma série de ondas de energia vermelhas e transparentes se expandiu para fora do centro da colisão. Após um breve momento de silêncio, barulhentos ruídos altos quase quebraram o céu. A colina começou a tremer violentamente como se fosse dia do juízo final, e uma enorme rachadura apareceu no chão entre o comandante-chefe de Jax e aquele arqueiro de Zenith. Isso levou apenas um segundo. O resultado foi determinado depois disso. Puff! O comandante-chefe de Jax cuspiu um bocado de sangue enquanto seu corpo voava para trás. Seu corpo alto e musculoso foi derrubado mais rápido do que a velocidade que ele veio. Ele recuou para um grupo de guardas que ficaram chocados e todos os comandantes e soldados imediatamente o protegeram. Por outro lado, o corpo daquele arqueiro só balançou um pouco. Ele não foi ferido em nada. Ele estava ao lado de Ribri e havia dezenas de milhares de inimigos totalmente blindados ao seu lado. Olhando de longe, parecia que ele era um pequeno barco em um grande oceano vicioso. Mas quando ele olhou ao redor, todos aqueles soldados e comandantes perto dele recuaram um pouco com pressa, como se este homem fosse uma besta mortal. Naquele momento, ninguém se atreveu a olhar para aquele homem nos olhos. Foi dominador. Ele era invencível.
Um sorriso apareceu no rosto do arqueiro, e a aura ao redor dele mudou de repente. Transformou-se de ferocidade e violência em santidade e calma. Um anel de batalha de ouro apareceu sob seus pés, e ele pressionou a palma contra Ribri quando uma luz dourada apareceu. Ribri instantaneamente sentiu como um fluxo de energia quente fluiu em seu corpo, e todos os ferimentos que ele tinha estavam sendo curados em uma rápida velocidade. Ninguém se atreveu a interromper este homem de curar Ribri, e ninguém se atreveu a fazer um som. Ribri sentiu como se seu sangue estivesse fervendo naquele momento, como se algo explodisse dentro dele. Ele estava tão animado que lágrimas encheram seus olhos, mas ele não queria chorar na frente dos inimigos de Jax. Ele queria gritar: "Este é o guerreiro do nosso Zenith. Ele é capaz de lutar contra dezenas de milhares de soldados e ser absolutamente invencível." Enquanto Ribri estava pensando sobre isso, seu ombro foi afagado e alguém disse a ele: "Guerreiro, como você está se sentindo? Você ainda pode lutar." Ribri se virou e finalmente viu o rosto do homem que dominou mais de 60.000 soldados de Jax e seu comandante-chefe, que era um guerreiro de 8 estrelas. Ele ficou chocado ao descobrir que esse homem era extremamente jovem. Parecia que esse homem tinha apenas 20 anos de idade. Além disso, esse homem parecia bastante bonito e amigável. Ele parecia o garoto da vizinhança. Ninguém poderia dizer que esse homem tinha aquela dominação nele. Depois de um bom tempo, Ribri percebeu o que estava acontecendo. O chefe das forças da Cidade das Duas Bandeiras agia como um soldado que acabara de se juntar aos militares. Ele endireitou as costas subconscientemente e saudou quando ele respondeu em voz alta: "Sim, senhor. Eu ainda posso lutar." "Ah! Ótimo! Você é um modelo para todos os soldados de Zenith. O Império ficará orgulhoso de você." O arqueiro de Zenith riu heroicamente. Como um deus da batalha, nenhum inimigo se atreveu a atacá-lo. Depois que ele terminou de rir, ele de repente virou a cabeça e olhou para o príncipe de Jax, que foi derrubado por ele. Ele olhou ao redor usando seus olhos afiados, e de repente ele viu algo. Ele agarrou no ar. Ele foi capaz de agarrar o arco em forma de águia que o príncipe de Jax usou para atacá-lo de surpresa de um dos guardas do príncipe. Bom arco. Ah! Nada mal. Depois que o arqueiro puxou de longe aquele arco em sua mão, ele observou por um tempo e o elogiou repetidamente. De repente, uma luz brilhou e aquele arco desapareceu. Era evidente que foi colocado no espaço de armazenamento deste arqueiro. Então, este arqueiro gritou: "Ei, esse arco não é ruim. Ele mal se encaixa nos meus padrões, mas vou aceitar. Se você ficar mais forte mais tarde, você pode vir e levá-lo de volta." Ah! Depois que ele disse isso, ele agarrou o ombro de Ribri e riu. "Ah! Já que você ainda pode lutar, então vamos criar um caminho comigo." Ele ignorou completamente aquele príncipe de Jax que estava olhando para ele com ódio e ressentimento. Antes que Ribri pudesse reagir a tempo, ele se sentiu sendo puxado. Tudo em sua visão mudou rapidamente quando ele sentiu que estava voando. Ele já se afastou da colina em poucos segundos, e aquele animal negro derrubou mais alguns soldados de Jax e rugiu quando saltou na frente do arqueiro e dele. Caiam fora. Mais de 40 soldados de Jax em torno deles se sentiram tontos depois de ouvir aquele grito alto. O sangue fluía até mesmo de suas orelhas e narizes. Aquele arqueiro agarrou Ribri e pulou sobre o animal preto juntos, e ninguém ao redor deles se atreveu a detê-los. Antes de sair, o arqueiro olhou para o centro de comando de Jax, que estava em caos, e riu ainda mais. No caminho de volta, todos os soldados de Jax se afastaram rapidamente e criaram um caminho para eles. Era estranho porque parecia que os 60.000 soldados estavam aplaudindo seus guerreiros. Ah! Deixe o arco águia do deserto aqui. Esse é o tesouro da família real. Merda! Quem é você? Quem é você? O príncipe de Jax finalmente se livrou da energia poderosa que este arqueiro injetou em seu corpo, e ele começou a gritar que ele afastou os guardas à sua frente.
Parecia que ele havia perdido a cabeça. O que aconteceu trouxe muita vergonha para ele. Como o super gênio do Império Jax, ele quase não conseguia encontrar um adversário adequado em sua faixa etária. Ele era o orgulho do povo de Jax, e ele era um dos príncipes mais talentosos. Mas aqui hoje, ele foi derrotado por um comandante sem nome de Zenith. Ele não suportava essa vergonha. Na realidade, esta foi uma oportunidade rara para ele ser capaz de liderar as legiões de heróis de Jax ao cerco na cidade das duas bandeiras. Todos em Jax sabiam que ser capaz de trazer de volta a bandeira real que o imperador e assim de Zenith tomou de Amsterdã 26 anos atrás era uma conquista fundamental, e também seria uma quantidade significativa de mérito militar. O comandante-chefe seria o herói do povo. Muitos príncipes estavam querendo aproveitar essa oportunidade em Jax. Este príncipe Fairental conseguiu a ajuda de seu mestre, e ele conseguiu conquistar o imperador Fuji e aproveitar esta oportunidade. Antes de chegar aqui com suas tropas, ele havia feito o dever de casa e sabia que não havia muitos soldados e guerreiros de primeira linha na cidade das duas bandeiras. Ele pensou que seria capaz de conquistar facilmente a cidade com os 60.000 soldados sob seu comando. Ele estava muito perto de conseguir isso, mas ele encontrou um adversário ainda mais arrogante que liderava o reforço do Zenith, e ele não foi capaz de acertar um golpe dele.